O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Estando com seus discípulos em Cafarnaum, Jesus, num dia de sábado, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: "Que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és. Tu és o Santo de Deus." Jesus o intimou: "Cala-te e sai dele." Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, a todos que nos acompanham pela TV Horizonte, pela Rádio América, também pelo nosso canal no YouTube Uma Impiedade e pela retransmissora Educar de Ponte Nova e região. Hoje, marcados pelas consequências das fortes chuvas, alguns lugares em alerta, como Igarapé, Pitangui, Onça do Pitangui, Carioca, essas localizadas na diocese de Divinópolis, todos em estado de alerta. As vias de acesso, em muitos casos, prejudicadas. Também um número crescente de Covid e também da influenza A. Tudo isso aponta para nós a necessidade de uma grande atenção, um alerta. E qual alerta? A partir da liturgia que temos no livro de Samuel e também no Evangelho de Marcos, vemos duas pessoas marcadas pelas consequências daquilo que simplesmente não escolheram. Ana não tem culpa de não ter tido um filho até aquele momento. Ana tem a sua vida marcada por uma esterilidade, como várias outras pessoas, várias outras mulheres na Sagrada Escritura, estéreis. E uma mulher estéril no povo de Deus era considerada uma mulher amaldiçoada. E Ana só tem um recurso: vai até o templo. E os gestos de Ana são muito interessantes, porque ela fazia a sua oração de uma maneira como quem não quer dizer, mas balbucia. Aquela experiência que a gente tem de quando não quer falar alguma coisa para que os outros escutem, simplesmente fica falando baixinho e como que balbuciando, como que soprando ao ouvido de quem precisa escutar. Ela, inclusive, é considerada primeiramente como bêbada. E ela explica para aquele que a chama de bêbada e de inconveniente o porquê ela lhe faz. Ela pede um socorro do seu Senhor, sem falar nada, mas simplesmente balbuciando. Dirige-se a um homem, dirige-se a Eli e fala de sua necessidade.
e ela sai com uma coisa que acalenta seu coração. Vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Vai em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste. Hoje, na história de todos nós, no sul da Bahia e também em Minas Gerais, muitos como que balbuciam, ou dentro da experiência do socorro daqueles que precisam, fazem só uma coisa. Entre um socorro, uma alimentação, entre um banho, entre retirar uma pessoa que está ilhada em situação de dificuldades, a única coisa que provavelmente muitos fazem é apresentar o socorro que é necessário. Porque parece que a vida realmente fica estéril. Quem vê sua casa indo embora, como imagens que vi, como vemos pessoas que têm que sair de suas casas, como alguns que aqui muito perto, nesse momento, tenho, ou que fazem todo o possível para manter as suas coisas, seus bens intactos para conduzir a sua vida, ou como nesses dias o padre Wellington e o padre Igo, filmados saindo de casa num bote, e eles são um exemplo de tantos outros. Aqueles que vivem o medo, provavelmente uma única coisa fazem: pedir também o socorro nesse momento em que parece de profunda esterilidade, ausência de vida, sem forças ou aparentemente sem condições de apresentar vida. Alguns, inclusive, de maneira muito imprópria, podem chamá-los de inconsequentes, porque isso é um discurso recorrente. E, na verdade, o que, na verdade, no tempo presente precisamos, não só de uma palavra que seja, vá em paz, e que o Deus de Israel te conceda o que lhe pediste, mas nesse tempo nós precisamos descobrir que nós não podemos ser estéreis. Eu não posso ser estéril. Nenhum cristão pode ser estéril. Podemos não gerar filhos do nosso sangue, do ventre, daquelas com quem convivemos e estabelecemos uma vida, ou no meu caso, eu como homem, que não terei filhos, mas a minha vida não pode ser estéril porque ela não pode ser uma vida que esteja marcada pela secura da desesperança, pela secura da indiferença, pela secura da inércia. Assim, então, todos, sem exceção, somos chamados a pedir a Deus, sim, que socorra a todos esses que precisam e que não são inconsequentes, porque muitos estão em locais que, diante da inconsequência de fecharmos e obstruirmos as nossas cabeceiras de morro e de nossas terras para absorverem a água, não só pelo lixo, não só pelo desequilíbrio ambiental que vivemos, mas estes estão num lugar e sofrem as consequências, não da impermeabilidade somente do solo, mas da impermeabilidade do coração. E que é estéril. Hoje, todos nós precisamos, sim, nos reconhecer como Ana. Não podemos ser estéreis. Pelo contrário, nossa vida deve se desdobrar e se despontar como um local onde aparentemente não há nada mais a ser feito, onde aparentemente
a vida não brotará. Nós somos chamados a ser como Ana, confiando no nosso Deus, pedindo a Ele que venha em nosso socorro e no socorro de tantos que precisam, tirar de dentro de nós a força necessária para gerar vida. E nos nossos encontros gerar vida. Hoje muitos geram vida não porque tiveram uma relação sexual e engravidaram. Não. Geram a vida porque a sua compreensão de solidariedade, de fraternidade é extremamente abundante. E conseguem não só estender as suas mãos, não só estender o seu coração, mas são capazes de abrir as portas de sua residência, são capazes de abrir a porta de sua caridade. Assim, então, hoje, nós somos chamados, com certeza, a gerarmos e a oferecermos a vida. E a vida que hoje muitas pessoas precisam é da nossa compaixão. É da nossa disponibilidade para fazer o máximo possível para que quem está sem teto o encontre. Para quem procura os seus entes, os encontrem ou os enterrem. Para que aqueles que estão precisando de medicamentos sejam socorridos e amparados. Para aqueles que estão ilhados, possam ter, pelo menos, o socorro emergencial. Para que aqueles que não conseguem chegar a seus destinos, encontrem um caminho, pelo menos por um olhar que se torna solidário. Enfim, nós precisamos de uma capacidade de não sermos estéreis, mas de mostrarmos a grandeza daquele que vem ao socorro de todos nós, através também de nós. Não é à toa que no Evangelho de Marcos nós vemos o encontro de um homem que também é conhecido e pode ser visto como desprezível. Um homem que pode ser visto como um endemoniado, possuído, e que no contexto do seu tempo era tratado como um dos piores. Porque uma das formas das quais se utilizava para expulsar os demônios eram com os maltratos, era com os ritos, era com o modo de simplesmente olhar para aquele como um coitado e não como um irmão. E a imagem de Jesus no Evangelho de hoje é justamente aquele que, trazendo o reino, ele faz com que ninguém seja tratado como um maldito. Ninguém pode ser tratado como um coitado. Ninguém pode sofrer a violência ou estar envolvido nas amarras do descaso. Pelo contrário, aquele que tem autoridade, nosso Senhor Jesus Cristo, apresenta para todos nós que a nossa história, a nossa vida, os nossos atos devem se desdobrar em esperança, em vida, consolação e caminho. Logo no capítulo 1, versículos 21b até o 28, é assim que as pessoas olham para ele e fazem um questionamento: o que é isto? Um ensinamento novo dado com autoridade. Ele manda até nos espíritos maus e eles obedecem. Caríssimos, a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo é narrado pelo Evangelho de Marcos. Justamente no versículo 27b apresenta isso. Jesus é reconhecido como quem tem autoridade, os espíritos maus lhe obedecem. Eu tenho certeza que nenhum de nós duvida de quem é Jesus Cristo na nossa história e da sua importância. Eu tenho certeza que nenhum daqueles que na região de Carangola, na região de Divinópolis, na região que estão assoladas pelas chuvas e pelas consequências da chuva, duvidam de quem seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Eu tenho certeza que hoje todos aqueles envolvidos, seja na região metropolitana de Belo Horizonte ou em qualquer outro local, que se tornam solidários e fazem todo o esforço para ajudar aqueles que precisam, sabem da importância e de qual é a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, hoje nessa liturgia, tão simplesmente um pedido me permitam fazer. Existem muitos que reconhecem a autoridade de Jesus Cristo, mas essa autoridade não faz com que suas vidas, a exemplo de Ana, a exemplo de Eli e a exemplo de tantos outros, se converta em um ato simples: alargar o coração e estender as mãos. O ato da compaixão, o ato da solidariedade. E vejam que eu nem falei de fraternidade, porque a solidariedade significa eu que tenho, dou àquele que precisa. A fraternidade não. Eu que nem tenho, tiro do que eu não tenho para dar àquele que também sofre. Porque ele é meu irmão. Vejam que eu nem falei de fraternidade, eu falei somente de solidariedade. Muitos de nós podem ter alguma coisa que pode ajudar alguém. Que a nossa ajuda seja um sinal da vida e da paz de Deus que chega a tantos. Que a nossa articulação política, que a nossa articulação solidária, que a nossa articulação eclesial, que a nossa articulação como comunidade de quem vive perto, seja muito frutífera. E que a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo seja vista através de nós pelo bem que faremos agora. Mais do que recursos financeiros, e nós o precisamos, nós precisamos dos recursos de corações que não são estéreis. Um único pedido: não sejamos estéreis. Estendamos a nossa solidariedade. E aqueles que são capazes da fraternidade, façamos o possível. Em alguns casos, a fraternidade pode ser pelo simples fato de se dispor a dar o que comer. E existem aqueles que precisam. Que a nossa solidariedade seja por um comprometimento básico de perceber que não dá para tratarmos mais a nossa terra, a nossa vizinhança, como um lugar que deve estar impermeabilizado, como muitos corações que se permeabilizam, fazem questão de impedir que toda e qualquer espécie de água seja absorvida, simplesmente para manterem o seu conforto. Que os nossos asfaltos possam dar lugar, e aqui eu falo asfaltos do coração, sob o coração, deem lugar a uma terra fofa, marcada por uma vegetação, que é o sinal da esperança. E que essa vegetação seja capaz de produzir muito fruto na terra que somos nós. E que também nós tenhamos a consciência que não dá para colocarmos asfalto em tudo quanto é canto, a impedirmos a terra de respirar. Mas que também os nossos lixos não podem ser jogados como estão sendo jogados. E que, obviamente, a nossa capacidade de estender as mãos, nesse exato momento, extrapole as nossas dificuldades. Fácil não está para ninguém. Vou usar justamente essa frase. Fácil não está para ninguém. Mas existem aqueles que estão numa dificuldade maior do que a nossa. E tenho uma certeza. Nós falamos de um lugar que nós compreendemos bem. Que o Senhor nosso Deus nos ajude, para que a autoridade de Cristo, na nossa história,
se converta em fecundidade, generosidade, amor, caridade. Confiantes naquele que tem autoridade e que é o Senhor da vida, apresentemos nossas preces. A nossa resposta será: atendei-nos,